Muito bem, gente. Olha, 30 anos da Seraçá Construções. E nós já estamos aqui com o nosso convidado para lá de especial, um grande amigo da casa, alguém que nós temos um carinho, uma admiração muito grande, que é Mauro Simão Tizen. O engenheiro Mauro da Seraçá. Isso aí. Tudo bem, Mauro? Bom dia, Fabiano. Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes. Uma honra, um prazer estar aqui para contar um pouco dessa história de 30 anos da Seraçá Fábrica de Pré-Moldados, né? E que hoje se transformou na Seraçá Construções. Poxa, Mauro, falávamos aqui fora do ar, 30 anos, e que bom que a cooperativa teve essa visão de expandir a sua área de trabalho e pensando em infraestrutura e não somente energia elétrica, mas pensando em energia elétrica como parte de uma infraestrutura e aí abrindo essa possibilidade de negócios que hoje a Seraçá é uma referência não só aqui para a nossa região, mas para o Brasil inteiro, porque realiza obras com alto grau de complexidade em todo esse Brasilzão. É verdade, esse espírito visionário do conselho da época, principalmente do Samuel, né, que sempre teve essa prerrogativa de enxergar depois do morro, né? Ele não é um cara de enxergar aqui no rasteiro, né? Então, ele viu essa oportunidade e a necessidade de ter o poste de concreto para colocar nas redes da Seraçá, porque quando a Seraçá esse ano a Seraçá faz 48 anos, né? E nós, então, naquela época, em 1993, percebendo a necessidade de ter o poste de concreto para colocar nas redes, que era uma demanda muito grande, porque o poste de madeira, de eucalipto, ele não durava, né? E era um problema, sempre que dá uma ventania, que troço, metade da rede ia para o chão, né? Então, isso foi uma necessidade. Nós tínhamos uma fábrica de postes lá em São Miguel do Oeste, mas a distância da sede de Saudades era um problema para acompanhar a gestão de perto. Então daí tem que se reconhecer, inclusive na época, o apoio da Prefeitura de Pinhalzinho. O prefeito era o seu Clênio Razeira, e na época viabilizou para que a Seraçá viesse para Pinhalzinho, né? Que havia ali, sempre tem essa disputa um pouco bairrista, vem para cá, vem para lá, porque a Seraçá é uma cooperativa que atua aqui em 13, 14 municípios da região, né? E aí, pelo fato de ser mais central, em Pinhalzinho acabou ficando aqui, né? E, claro, começamos fazendo os primeiros postes pequenos, depois começamos a fazer uns postes um pouquinho maiores. Era palanque de cerca, era varal de roupa, era tanque de lavar roupa e vigotes, né, para lajes, para pequenas lajes. Esse era o nosso trabalho em 1993. Éramos mais ou menos eu e mais 5, né? Pois é, Mauro, e como é que é essa tua história com a Seraçá? Pois é, eu me formei em 1992 como engenheiro lá no Rio de Janeiro. E, na época, o Samuel disse, tem uma possibilidade, de repente, você vir para cá, a Silvia também como arquiteta, e a gente bancou a ideia, e era uma época de muita dificuldade no Brasil. Era uma época assim, se hoje a gente fala em dificuldade, naquela época o negócio... 10. As oportunidades eram bem menores e tudo, e os desafios eram muito maiores. A informática não existia. Hoje em dia você pega, o engenheiro, ele pega um software e ele consegue dimensionar o projeto, o elemento estrutural, né? E não tinha nada disso. É a calculadora e o papel, literalmente você desenhava todo o projeto com lápis, com nanquim, e dessa forma você fazia as obras, né? E hoje em dia tudo é informatizado e claro que não diminui a responsabilidade do profissional, e até é perigoso se o profissional não conhece bem o assunto e acha que o computador vai resolver para ele. Isso é terrível, sabe? Então, hoje em dia, muitas vezes se tem uma visão que o computador resolve tudo. Não, o computador resolve para quem sabe o que está acontecendo ali. O cara que está atrás ainda tem que saber o que acontece, né? E na engenharia não é diferente, né? E aí se começou naquela época a produzir postes e depois as coisas foram avançando. A gente sempre se desafiou, a gente sempre buscou novas tecnologias,
A gente teve oportunidades muito boas aí em torno do ano de 2000, né? Com a construção da indústria de sucos, na época da Aurora, aqui em Pinhalzinho, que depois foi transformada em indústria de lácteos, né? É uma obra fantástica. Na época, a gente introduziu a proteção na Seraçá, né? Nós fomos a primeira empresa a introduzir proteção, a produzir vigas, elementos maiores, porque é um processo que você coloca cabos de aço e espicha eles, depois você concreta a peça. Quando a peça está seca, você corta os cabos de aço e toda a força que você aplicou nesses cabos de aço se volta contra o concreto. O concreto resiste bem aos esforços de compressão, mas pouca tração. Então a gente engana ele introduzindo esforço de compressão mais de que maneira que ele nunca vai ser submetido a um esforço maior durante a vida dele. E essa é uma tecnologia que a Seraçá foi pioneira, e na sequência nós desenvolvemos também um processo de colocar mangueiras de ar infladas dentro de lajes, fazer lajes alveolares, que nós somos precursores no Brasil. Isso é uma tecnologia que nós desenvolvemos, hoje todo mundo está usando. É mesmo, Mauro? E quem desenvolveu fomos nós aqui em Pinhalzinho. E na Seraçá. E assim fomos andando. Nós fizemos muitos colégios, muitas obras. Assim. A primeira obra mais impactante para nós foi a ampliação do frigorífico da Aurora no Guatambu, né? Ali a gente comprou uma central de concreto, comprou um caminhão, começou a fazer concreto usinado lá. E depois introduziu a proteção aqui em Pinhalzinho, na indústria de sucos. E assim fomos andando. Depois nós fizemos muitos colégios, na UNO Chapecó, na UNOESC, lá no Rio Grande do Sul, no Instituto Menino Deus, Unisc, em Santa Cruz do Sul. Várias obras assim mais institucionais, né? Bastante pré-fabricado. E depois fomos migrando bastante para a área da construção civil um pouco mais pesada, né? Fizemos o primeiro silo em 2006, que foi um silo com forma trepante, silo de concreto. E depois, em 2006, se não me engano, o primeiro silo deslizado, que é uma tecnologia hoje que nós dominamos muito bem, também somos referência no Brasil. Pois é, quero pegar esse gancho aqui, viu, Mauro? Lembro-me muito bem quando vocês lançaram essa tecnologia, porque o sistema de construção de silo, primeiro que ou se fazia silo, era metálico. Metálico, né? E aí vocês vêm para fazer silo de concreto e que ele vai crescendo literalmente, né? Uhum. E com uma tecnologia de vocês. Eu fiquei encantado com aquilo à época. Você tem uma forma, isso. Você tem macacos hidráulicos, um sistema elétrico que vai puxando a forma para cima, certo? E você vai fazendo concretagens dia e noite, não pode parar nunca, né? Para que você não introduza nenhuma junta fria por onde possa entrar a umidade, por onde possa entrar o ar. A condição de armazenamento de grão num silo de concreto é muito superior à condição de armazenamento num silo metálico. Por quê? O isolamento térmico, né, e o isolamento de água, né, a vedação, né, é muito maior num silo de concreto. Você tem uma parede maior. E você pensa em expurgo, você pensa em manutenção, quantos parafusos tem um silo metálico, contra um silo de concreto que se torna uma única pedra de alto a baixo e que não teoricamente bem construído, não é para entrar umidade, não é para escapar ar de aeração, porque todos esses silos são equipamentos que têm ar comprimido, que é insuflado lá para dentro, para que não se criem bolsões de fungos e bactérias ali que possam proliferar, né, ali dentro. Então, tudo isso acaba tendo uma importância muito grande. Claro, um silo de concreto é um pouquinho mais caro normalmente que um silo metálico. Mas a durabilidade é outra, manutenção é outra. Manutenção é outra, consumo de energia, né, é muito menor, se paga em pouco tempo a diferença do custo de um silo de concreto para um silo metálico. E essa é uma tecnologia que a gente domina muito, a gente fez muito silo, desde do Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, né? E silos, não só silos baixos, assim, tipo de 20 metros, mas a gente fez e faz atualmente muitos silos de 40 metros de altura, são silos de 10, 12 metros de diâmetro, que tem aí 40 metros de altura para você colocar principalmente trigo, cevada, malte. Nós estamos participando nesse momento da construção da maltaria dos Campos Gerais. A maltaria dos Campos Gerais acredito que é a maior maltaria do mundo, né? Ela fica em Ponta Grossa, uma das maiores, se não a maior.
e lá nós construímos 60 silos, 30 para armazenamento de malte e 30 para armazenamento de cevada. São silos de 12 metros de diâmetro e 40 metros de altura. É uma bateria de silos impressionante, é um trabalho fantástico. E aí você faz um conjunto de deslizamento de 8 silos, de 6 silos por vez, que você vai puxando a forma para cima e não para nunca, né? Até que você atinja a altura projetada, definida em projeto. Né? E como é que é participar de tudo isso, Mauro? É legal. As primeiras obras, aí com certeza olham para ti e te chamam de louco, né? Porque é um desafio, né? Não é... Eu sempre pensei na engenharia como algo que encontrar um nicho de mercado que poucas empresas, poucos profissionais atuam, né? E a gente sempre trabalhou desse jeito, seja na estrutura pré-fabricada, seja no deslizamento de silos, né? E agora é uma atividade muito risco, né? E aí o planejamento é fundamental, a análise de risco é fundamental. Nesses contratos grandes a gente sempre pega e faz uma análise de risco. O que é isso? Você avalia todas as possibilidades do que pode dar errado. É literalmente ter um plano B ou, quem sabe, nos itens mais críticos, um plano C. Para que você, literalmente, se acontecer isso, você está imediatamente pronto para resolver essa questão, porque você já pensou nele. Por exemplo, quais são os cuidados? É isso aí que eu te pedi, Mauro. Principalmente na área de segurança, né? De energia, vamos imaginar uma tempestade, o que for, né? Você está no meio de um deslizamento e aí não pode faltar energia, então você tem que ter você tem que estar lá com o gerador disponível dia e noite para que, se faltar energia da concessionária, entre o gerador. Porque também você tem o elevador, se o elevador quebrar, você tem que ter a escada, né? Se der uma tempestade, o que você faz? Você baixa com funcionários, tem problema de raio, não sei o quê, porque você não pode parar. E então, tudo isso você tem que meio que mitigando o máximo possível todas essas ações para você continuar trabalhando. E o maior problema, muitas vezes, é o ser humano, né? Então, tem que trabalhar muito a cabeça das pessoas. Nós enfrentamos uma greve nessa maltaria dos Campos Gerais, nesses 30 anos de trabalho, nunca havia enfrentado uma greve. E uma greve totalmente... complicado usar que palavra usar, mas totalmente... influenciada e tal, manipulada. Foi uma situação bem séria. Bem séria, mas graças a Deus a gente conseguiu seguir em frente, né? Então, são todas situações que você não lida com elas assim, não é questão de engenharia. Engenharia você resolve. Agora, os outros detalhes, o tempo, as pessoas e tudo mais, isso é muito complicado. Uma vez enfrentamos num alojamento, enfrentamos um problema de cachumba. Cachumba. E aí, o que tu faz? Tem que imediatamente isolar as pessoas, não tem nada na área de medicina, aí você apela para as pessoas. Na época, o doutor Luiz, digo, vem cá, me ajuda, o que vão fazer? Tem que fazer isso. Não, isola os caras, isso e aquilo. Então, são tudo demandas que você nem consegue imaginar por onde começar, né? E, Mauro, é uma história da Ceraçá que, como você está muito bem dizendo, vai além de toda essa região. Mas como é que é a história que a Ceraçá construi aqui em Pinhalzinho, em Saudades? O que a Ceraçá significa para essa região? Para os municípios, para todo mundo? Veja bem, nós somos cooperativa. Nós temos 6.500 associados nesses 13, 14 municípios de abrangência, né? E esses associados nossos, eles são beneficiados por esse nosso trabalho que é executado no São Paulo, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no Paraná, né? Eu tenho muito orgulho de ser uma cooperativa, de fazer parte de uma cooperativa. O sistema cooperativo é fantástico. Acredito que seja uma das grandes soluções para o mundo, para o Brasil. Sinceramente, acredito que se nós olharmos para o cooperativismo com o potencial que ele tem, para que a gente consiga pegar pessoas que realmente têm boa intenção, porque o que acontece muitas vezes com o cooperativismo, que até é tanto estigmatizado, não aqui na nossa região, que graças a Deus a nossa região tem um histórico de cooperativismo pujante, fantástico, maravilhoso, ele é referência, e que funciona, né? Mas a gente anda pelo Brasil, em casos principalmente no Rio Grande do Sul, que o pessoal não quer nem ouvir falar mais de cooperativa. Por quê? Porque, infelizmente, foram histórias malfadadas de dificuldades de todo tipo, né?
Mas olhando para a situação, para o case de sucesso da Seraçá e da região, veja bem, essas atividades todas que a gente está falando, desses silos e clientes que nós mantemos há muito tempo, né? Que são clientes fiéis e que não querem nem ouvir de falar de contratar outra empresa que não seja a Seraçá para fazer obras desse tipo, porque confiam em nós, né? E o que a gente trabalha, por exemplo, na Cotripala, em Panambi, que é um grande cliente nosso, na Agrária, em Guarapuava, né? Que são clientes na Cooperalfa, em Chapecó, na Itaipu, porque não, no Cicobi, aqui em Pinhalzinho, são clientes de muito tempo nossos. Por quê? Porque confiam em nós. E o que acontece? Esses recursos, esse resultado produzido por esses contratos que a gente faz com essas obras, acaba beneficiando o nosso associado lá na ponta da rede de energia da Seraçá. O nosso associado hoje da Seraçá, ele deixa de pagar pelo menos 2 contas de energia por ano com a distribuição de resultado que a Seraçá tem, por conta de todas as atividades, né, que a Seraçá tem, ou seja, as lojas, os geradores, a energia fotovoltaica, o que mais? Os postos de combustível e nossa atividade na construção civil. Os geradores que estão aí também, né? Exato. Aí você tem, por exemplo, na nossa atividade na construção civil hoje, nós temos o concreto usinado que a gente vende aqui na nossa região. Né? Nós temos a fábrica de pré-fabricados, que nem o Felipe perguntou, quais as obras aqui da nossa região? Aqui em Pinhalzinho, nesse momento, nós estamos executando 3 obras, que eu me lembro assim. O Centro de Eventos, que é uma obra realmente diferenciada, grande, né, no Parque Olaria. Né? Nós estamos executando uma ampliação no hospital, uma obra grande, impactante, bacana. Nós estamos executando uma obra para o Valmir Schmitz, na frente do SESI, aqui em Pinhalzinho. E já executamos várias obras fantásticas, né? que nem a JB Softwares, né? O Shopping China e por aí afora vai. Várias obras que a gente tem muito orgulho aqui em Pinhalzinho. São obras... Por que executar uma obra em pré-fabricado? Porque você pula etapas. Enquanto está se fazendo a fundação, o pré-fabricado está sendo fabricado lá na fábrica. E aí você traz, você monta e você tem uma estrutura pronta. Hoje, uma estrutura pré-fabricada bem feita, né, inclusive com nós rígidos. O que é isso? Então, simplesmente apoiar uma viga num console do pilar, mas conseguir criar um elemento de rigidez, onde a armadura do pilar entra dentro da viga e faz com que essa estrutura se torne mais rígida. Por que acontece? Muita gente diz, pré-moldado trinca. Não é para fazer, não é para trincar. Você imagina que a Europa, principalmente o pós-guerra, foi construído praticamente com estruturas pré-fabricadas de concreto. Essa é uma tecnologia que hoje a Seraçá, hoje se usa a estrutura pré-fabricada no mundo. No Brasil, o consumo de cimento em estruturas pré-fabricadas é da ordem talvez de 15% no mundo, isso passa de 50%. Então, o potencial de crescimento de estruturas pré-fabricadas no Brasil é muito grande. Né? Por quê? Porque uma obra moldada no local, você ainda tem muito desperdício de madeira, de mão de obra, e dentro da fábrica você está num ambiente controlado, se chover o serviço não para, você sobrepõe atividades que não falei, você já está fazendo a atividade seguinte, libera essa atividade aqui para o pedreiro entrar com tijolo. Hoje em dia nem tijolo não se usa mais, se faz com painel de fechamento de concreto. Então são uma série de ganhos que você tem. Então hoje, utilizando um pouco mais, a preocupação da Seraçá também foi, em 2017, a gente incorporou uma fábrica de estruturas metálicas em Maravilha. Isso. Por quê? Justamente para criar essas soluções integradas, né? Para a gente ter para o cliente uma solução completa e definitiva, onde a Seraçá chegue para ele e diz, não, nós vamos cuidar da tua obra de início ao fim. Né? Principalmente essas obras maiores de armazenamento, supermercado, que é o caso do mercado da Cooper Itaipu aqui em Pinhalzinho, que é uma obra que nós executamos de ponta a ponta. O graneleiro, que nós executamos também para a Cooper Itaipu do lado da nossa fábrica em Pinhalzinho. Assim, executamos um graneleiro com silos também para a Auriverde em Maravilha. Enfim,
São obras que estão aí para contar nossa história ao longo dessa jornada. Mas eu sempre digo o seguinte: a tecnologia, o equipamento, o planejamento, tudo isso é parte do processo. Claro. Mas o ser humano é a parte mais importante. E aí que eu quero pegar um ponto. Tem duas coisas que é curiosidade. Uma delas é de quem não entende nada de construção, mas eu quero pegar esse último gancho. Mauro, construção civil precisa de gente. Gente, porque melhorou bastante a tecnologia, mas ainda tu não tem máquina que faz com a mesma eficiência o que um ser humano faz numa obra. Melhorou bastante, né? A perfuração, melhorou para fazer a fundação, melhorou bastante muita coisa. Mas ainda o ser humano na construção civil é algo muito importante. Veja bem que nem quando nós começamos há 30 anos atrás, éramos eu e mais 5. Sempre gosto de dizer isso. Hoje somos eu e mais 500, pelo menos, né? Depende dos contratos que estão em andamento, né? E aí a gente investir principalmente no nosso líder. A gente chama assim, tem o líder de equipe, daí vem o encarregado, daí vem o mestre de obra e aí vai subindo, né? O assistente técnico, o engenheiro e todos que estão envolvidos no processo. Mas fazer ele entender que ele é a peça mais importante desse processo. Fazer ele entender, eu sempre digo o seguinte: você, por acaso, está trabalhando na Seraçá, mas você trabalha para a tua vida, para a tua família, para o teu crescimento, né? E enquanto você está fazendo obra, você está construindo a tua vida. E falei isso ontem, né? E se nós pudéssemos imaginar a força de uma semente, de uma ideia. A semente é a ideia. Você ter a intenção clara de fazer isso com a tua vida, com o teu projeto de vida, né? Há 30 anos atrás era uma ideia, mas se tu pegar essa semente, ela tem a capacidade de nascer e produzir outras árvores que produzem outros frutos, que produzem outras sementes, então você vai replicando isso. Então a força da semente é muito grande, da ideia. Mas o Samuel teve uma ideia, nós continuamos plantando e hoje são outras pessoas que estão continuando. E eu acredito na força dessa ideia. Por quê? Hoje, imagina o tamanho dessa árvore, quantas pessoas estão se abrigando abaixo disso no Brasil inteiro, que a gente vai lá, contrata, por exemplo, fizemos uma obra grande para a Cooperalfa em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, uma unidade de produção de leitões lá de 5.500 matrizes. E aí nós contratamos 150 funcionários em Sidrolândia. Terminou a obra, claro, a grande maioria deles foi dispensado e era isso, já tinha sido combinado previamente. Claro. Normalmente é assim que funciona nessas obras, né? Mas imagina que você vai lá, você está ajudando a construir aquela cidade de alguma forma, está deixando um pedaço da gente lá, do nosso legado como cooperativa e participando junto com outras cooperativas que através da intercooperação disso tudo. E o ser humano no meio disso, né? Olha, piazada nova, menores aprendizes que entram na Seraçá e engenheiros que a gente contrata com 23 anos, olhar para um piá hoje com 23 anos e dizer está formado em engenharia, é uma coisa de louco, ele tem um conhecimento fantástico e informações, e aí começa com a gente com toda aquela gana, aquela vontade, e eu fico admirado com as possibilidades que uma criatura dessa tem pela frente, se realmente se dedica com paixão àquilo que faz, né? Então, é participar um pouco da vida das pessoas, sabe? Eu acho que isso é o bacana, sabe? Desde do funcionário mais simples até o presidente. Todos estão imbuídos com a mesma ideia. O Samuel sempre fala isso. Eu posso ser um bom presidente se a faxineira, na função dela, também for presidente na atividade dela. Porque ninguém de nós é mais importante na Seraçá. Nas diversas atividades, nesses 48 anos aí, são hoje, vamos dizer, em torno de 700, 800 funcionários, né? E todos crescendo. Porque eu acho que é importante crescer. Porque hoje você faz uma determinada atividade e faz ela bem. Mas amanhã, com o conhecimento que você adquiriu hoje, você pode melhorar isso, né?
Você pode ensinar para outra pessoa, porque o aprendizado, eu entendo que ele só se completa quando você ensina. Aí você literalmente aprendeu tudo que você tinha para aprender. Ou vai melhorando o aprendizado justamente nisso, né? Mas você começa a entender um pouco melhor quando você vê a dificuldade da pessoa de fazer, porque talvez você tinha uma habilidade melhor para poder fazer. E no meio disso, sempre tem que pensar que existe algo maior que nos conduz, né? De colocar a nossa vida nessa perspectiva, de colocar na mão de Deus, porque, cara, eu acredito que a palavra de Deus, inclusive, diz isso: sem mim nada podeis fazer. Claro que você pode fazer, mas você faz de maneira estrabanada, você faz de maneira, muitas vezes, sem entender por que você está fazendo isso. Agora, depois que você transforma a tua vida num legado, né? Porque nós somos muito rápidos, nós somos passageiros, a coisa é muito rápida. Nós estamos aqui contando uma história de 30 anos que parece que começou ontem. Agora, no meio disso, sempre colocar em todas as manhãs. Eu sempre falo isso para os encarregados: quando tu vai para uma obra, tu é responsável também pelas pessoas que estão lá dentro. E se você tem fé, peça a Deus para proteger as pessoas que estão trabalhando ali contigo. Eu tenho uma mania, eu vou para um canto, sempre que entro numa obra, eu vou para o canto da obra assim. E ali eu falo com Deus, eu digo: Senhor, as pessoas que estão trabalhando aqui têm família. As pessoas que vão morar aqui dentro têm sonhos, têm projetos. E isso tudo eu acredito que tem tem um motivo maior para nós estarmos fazendo essa obra. Essa obra vai ficar aqui, nós vamos passar. Esse prédio vai continuar aqui daqui a 20, 30 anos, nós não vamos mais estar aqui, mas esse prédio vai estar aqui. Então permita que aqui dentro tu também possa encontrar tua morada de alguma forma e as pessoas possam te honrar trabalhando aqui dentro, né? Que não sirva para um lugar para explorar as pessoas simplesmente, porque eu acho que nós todos estamos construindo a nossa vida. Enquanto fazemos obras, estamos construindo a nossa vida. É isso que eu penso, né? Ô Mauro, quantos anos você tinha quando se formou? Uma curiosidade agora. Eu tinha 28 anos. 28 anos. Isso. Ah. E então, hoje você tem... Tenho 59 anos. 58, 59 exatamente. anos. E aí, o que a Seraçá, o que essa vida na Seraçá te ensinou? Cara, é um dia de cada vez, Fabiano. Às vezes você está no meio de dificuldades, sabe? As dificuldades são muito grandes, principalmente na engenharia. Não adianta dizer que toda obra é uma beleza, né? É uma lisura, dá tudo certinho. Não dá. Quando está pronta, né? Ser engenheiro de obra pronta é fácil, né? Mas existem muitas dificuldades. E as dificuldades, muitas vezes, vamos falar do meio da pandemia. Misericórdia. Aquele ano foi um ano, nós tivemos muito trabalho, mas muita dificuldade, né? Nós perdemos funcionários para a Covid. Nós acho que gastamos pelo menos 30% a mais do tempo produtivo numa obra, porque os cuidados que se tinha que ter, imagina um pedreiro usar máscara para trabalhar. E era a exigência dos nossos clientes, né? Então o cara está usando uma marreta lá, está fazendo trabalho, e com que fôlego o cara vai bater, né? Então imagina a produtividade. Foi um ano de muita dificuldade, né? E eu também tive várias dificuldades dificuldades pessoais, né? E aí não foi fácil, mas graças a Deus. Isso tudo, o que eu posso dizer da vida é o seguinte: tudo passa. Tudo passa. Principalmente você que está me ouvindo hoje, que está com dificuldade, que está no meio de está num perrengue aí, seja ele qual for, com a família, com os filhos, com a saúde financeira. Eu vou te dizer a coisa mais importante que você pode ouvir hoje: tudo passa, né? Te foca nas soluções possíveis que você tem pela frente, porque tem coisa que não é contigo, não, né? Tem que esperar o tempo, você não tem habilidade, tem que ir no médico, tem que fazer o que precisa, tem que tomar o remédio, tem que fazer o exame e pronto. Mas aí faz aquilo que você pode fazer. E principalmente vai para um canto sozinho na tua casa, no teu quarto, te ajoelha e pede ajuda a Deus. Que Ele tem a solução que nós não temos, né? Acredito que uma das coisas mais importantes ao longo desse período, que eu posso também dizer o seguinte: pessoas, networking. O que eu quero dizer com isso?
são as pessoas que te abrem portas. E tem pessoas também que a gente tem que se afastar, né? Que te prejudicam, que querem, né, tirar teu couro de alguma forma. Então, aos poucos, vá se afastando e se aproxime das pessoas que têm como contribuir, colaborar na tua vida, e principalmente de pessoas melhores que você. Você olha para elas e vê virtude na vida dessas pessoas e vai lá, me ajuda, me explica como tu fez isso. E as pessoas têm prazer de ensinar. A grande maioria das pessoas tem alegria em chegar para ti e dizer: poxa, isso aqui se faz assim, assim, assado. Então, o problema é que nesse período também de pandemia e tudo mais, a gente se isolou muito, né? Aí você vira quase um eremita, né? Mas hoje em dia já dá para respirar diferente, a vida que segue, né? E cada manhã é uma oportunidade nova de encarar e ser feliz. Ô Mauro, aqui é a Roseli Bonenberger parabenizando a Serassat e também a Lariessa Bamba, né? Parabenizando a você, a Serassat. O Kiko mandou recado pra ti, Oi, lá do Mato Grosso, ele e o Dr. Valério, né? Oi, Calete. O Valério tá meio fazendeiro, né? Um abraço. Pelo menos Kiko, conhecendo as máquinas. Para Rose, para Lari, Dr. Valério, queridos amigos. Olha só, também aqui com a gente aqui a Elizabeth Foreste, a Ivonice Trapasson, a Linete Asma, no seu Clênio Razeira. Oi, Calete. Lembrando aqui que a Serpil Móveis foi a primeira obra em pré-moldado construída pela Serassat, é fato? É verdade, e tá de memória boa, vizinho. Muita gente aí mandando recado pra gente. Bom, o Mauro, muito bom tê-lo aqui conosco, falando um pouquinho desse momento todo que a Serassat viveu e felizmente a gente pôde ver, né, a empresa crescer, se desenvolver e que muitos outros 30 anos venham para a Serassat. E que ela possa continuar com a mesma essência, com a mesma virtude, né? Entregar a obra, mas entregar sonhos para as pessoas. Porque uma obra é uma concretização de um sonho de alguém, ou de muitas pessoas. Verdade. Não, e aqui tem que... a palavra é gratidão, né? Não dá para esquecer dessa palavra hoje e nunca, né? Mas hoje em especial. Porque tudo que foi feito por muitas mãos, com muita dedicação, com muito comprometimento pessoal, né? De muitas pessoas. Então, principalmente começar pela direção da época, pelo conselho da época, que ousou enxergar além daquele momento, né? E hoje são muitas pessoas que estão... Eu tenho uma equipe fantástica, eu tenho uma equipe maravilhosa, eu tenho muito orgulho da equipe que trabalha comigo. E também da direção, de maneira geral, em Saudades, a gente tem uma excelente conexão, as coisas realmente fluem e acontecem, né? Então, é isso, né? Dizer que é o trabalho... outra coisa que eu tenho falado muito é o seguinte: não é o trabalho da tua mão, é o trabalho do teu coração. É o trabalho da tua intenção, é o trabalho da tua alma. Porque se tu fizer só com a mão, desculpa. Se fosse comer um bolo, cara, fica uma coisa meio, sei lá. Tem que botar amor naquilo que você faz. Já viu comer uma comida que parece que a pessoa faz sem estar com raiva, sei lá o quê? Não, vamos botar emoção, vamos botar carinho, vamos botar cuidado. Por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu estou construindo uma parede? Pode ser. Não, mas quem vai morar aqui dentro dessa construção? Pensar nessas pessoas também. E você, enquanto constrói isso, no final do mês você está ganhando teu salário. E o teu salário é o sustento dos teus em casa. Que é a coisa mais digna que existe nesse mundo, é o salário. Eu acredito que a empresa que, enquanto constrói casas ou fabrica um móvel, ou seja lá o que, vocês aqui fazendo a comunicação, que é tão importante, mostrando isso, você está com dignidade ganhando o teu sustento e levando para a tua casa. Então imagina a semente, novamente, é plantada. Na época éramos 5 funcionários, hoje bem mais. Quantas pessoas envolvidas nisso, que já passaram pela Serassat, que deram o seu melhor. E quando você dá o seu melhor, você fez tudo o que podia ter feito, né? Bem simples assim. Deu o teu melhor? Fique em paz, vai dormir. Você fez o teu melhor hoje, amanhã vai ser um pouquinho melhor, porque você aprendeu, porque você se relacionou com pessoas que te ensinaram alguma coisa a mais. Sem dúvida. Mauro, muito obrigado. Bom dia. Parabéns, Serassat. Felicidades.
Obrigado, Fabiano. Parabéns a Seraçá toda, aos nossos associados, aos nossos clientes, que são o nosso maior patrimônio também, aos funcionários da Seraçá, aos colaboradores que fizeram essa história. E obrigado a vocês. Obrigado, Felipe. Obrigado, Fabiano. Obrigado aos ouvintes. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a obra das mãos de cada um que está nos ouvindo, mas abençoe principalmente a obra do coração, porque a intenção não brota da mão, a intenção brota do coração. Verdade.